Olá, turma, tudo bem? É, Então, nós vamos estudar aqui o sistema imune agora, tá? Então, para que serve o sistema imunológico? Para evitar a entrada de micro-organismos que podem ser patogênicos, que podem causar doenças ao nosso organismo, tá? Essa é a função do sistema imunológico. Eu vou passar aqui, pessoal, porque, assim, existem dois tipos de imunidade. A chamada imunidade inata. O que é imunidade inata? A gente nasce com ela. É uma imunidade onde o nosso corpo ele não diferencia os tipos de micro-organismos, de seres microscópicos, que podem invadir o nosso corpo. Então a gente tem a imunidade inata, por isso que ela se chama inespecífica, ela não é específica, tá? E nós vamos ter a imunidade adquirida, a chamada específica, e que desperta a memória imunológica. Vamos a alguns exemplos. Imunidade inata é a nossa pele, a lágrima do nosso olho. Isso aí serve para quê? Para fazer a defesa primária do nosso corpo. A gente tem algumas células de defesa circulando em nosso sangue, aqueles leucócitos lá que a gente viu na aula anterior, que também tem esse papel. Então tem lá uma bactéria, tem um vírus, eles vão fazer, eles vão tentar destruir essa bactéria e esse vírus, né, de forma sem saber se esse vírus ou essa bactéria qual doença pode causar. Às vezes pode ser até benéfica, às vezes, mas enfim, né, eles vão destruir. Está na corrente sanguínea é perigo, né? Está no tecido é perigo, né? Nós não podemos ter micro-organismos circulando na urina, na corrente sanguínea, no líquor, que é aquele líquido que a gente tem na medula espinhal. Isso aí devem ser líquidos estéreis, né? Que não deve ter nenhum microorganismo. Então, apareceu qualquer microorganismo, mesmo que não seja patogênico, né? As nossas células de defesa, elas vão migrar, elas vão sair do sangue, da circulação sanguínea e vão para o tecido ou para o órgão para tentar destruir esse invasor que pode ser causador de doença. Então isso aqui é inespecífico, tá? O que é imunidade adquirida, a chamada específica e desperta memória? Essa é a imunidade que está relacionada, né, à produção de anticorpos. Então, os anticorpos eles fazem duas coisas: ou eles sinalizam para essas células nossas de defesa que destroem, então tem um microorganismo lá, né? Então deixa eu fazer um desenho aqui para esquematizar para vocês. Vamos imaginar aqui, ó, tem um vírus aqui, tá? E a célula nossa de defesa lá, um linfócito, tá? Ele está tentando defender. Então, esse linfócito não conseguiu identificar esse vírus aqui. Então, o que faz o anticorpo? Vamos pegar aqui com uma outra cor. O anticorpo, ele vai fazer o quê? Ele vai se ligar no vírus, tá? O anticorpo é uma proteína que tem forma de Y, assim. Ele vai se ligar no vírus e quando ele se liga no vírus, ele faz daí com que essa célula de defesa, né, o glóbulo branco, vamos colocar aqui, ó, glóbulo branco, ele vá até o vírus e destrua o vírus, tá? Então, essa é a chamada imunidade adquirida. Então, o anticorpo ele faz isso, ou ele sinaliza para as células brancas, ou ele mesmo ele se agrega tanto aqui em torno do vírus ou da bactéria que acaba destruindo ela, né, por causa da questão da alteração da cápsula proteica ou da membrana ou da parede celular de uma bactéria. Tá? Então, aí é específico.
né? Aí nós temos o quê? Aí nós temos, por exemplo, as vacinas. As vacinas é colocar um corpo estranho em nosso corpo para fazer com que o nosso organismo produza anticorpos. E que se a gente vem a ter contato com uma doença, esses anticorpos já neutralizem esse agente invasor, esse agente agressor. Tudo bem? Então nós temos as barreiras naturais, né? A pele, né? É uma barreira física que sofre descamação, é a barreira biológica, né? Para uns micro-organismos, né? Uma barreira como se fosse uma muralha para os micro-organismos não entrar em contato aqui com a pele. E possui também, né, pessoal, as barreiras chamadas químicas, né? O pH ácido do estômago, o pH ácido da vagina, possui os ácidos, a lisozima, que é a lágrima que tem na lágrima, né? Que é um antibiótico muito poderoso. Podem ver que nossos olhos, dificilmente eles são infectados por alguma coisa, né? Devido à chamada lisozima. E nós temos também, né, a presença dos ácidos graxos. Então, vejam lá, ó, nós temos as barreiras naturais, pele, os cílios e o muco do sistema respiratório. Então, aqui ó, é um corte transversal, aqui ó, vocês estão vendo o pulmão, tá? A traqueia, o nariz, a boca. Então, o que acontece aqui? Aqui tem bastante muco, né? O ranho, o tatu, a meleca do nariz. Isso aí serve como defesa, para que os micro-organismos, ao serem inspirados pelo nariz, eles fiquem, né, agregados aqui nesse muco, tá? E a gente possui células fagocitárias aqui. O que significa isso? Células que destroem. Igual essas células aqui que eu desenhei aqui para vocês. São células que destroem o vírus. Eles destroem englobando o vírus ou a bactéria. Ó, tudo isso aqui é imunidade inata. Todos nós nascemos com isso, tá? Ó, outras coisas. Saliva, né? A saliva da boca é uma barreira. pH baixo, pH significa acidez, então acidez estomacal. E a gente tem algumas bactérias que elas vivem assim sem nos agredir, que elas vivem no trato intestinal. Né? 50% das fezes, para vocês terem ideia, são bactérias. Então essas bactérias elas vivem sem nos agredir. Elas são chamadas bactérias comensais e elas nos ajudam a defender contra as bactérias chamadas patogênicas, aquelas que causam doenças. Então, né, tudo isso aí, né, pessoal, faz parte da imunidade inata. Todos nós nascemos com isso. No trato geniturinário, né, tanto na vagina quanto no pênis, o pH ácido, né, da vagina da mulher, o fluxo de urina, que serve também para limpar o canal da uretra, né, urina quente, ácida, né, com ureia, então serve para limpar isso aí, tá? E a flora bacteriana, que às vezes já existe nesses locais, que tem função também, né, de defesa. A lisoenzima, a lágrima do olho. Vejam aqui, ó. Às vezes acontece a instalação de micro-organismos facilitado por o quê? Por um corte, tá? Por queimaduras. Então você quebra a barreira da pele, você rompe a barreira da pele ou por deficiências nutricionais. Então a bactéria, né, ela é oportunista. Ela vê ali uma oportunidade de retirar proteína e retirar, né, gordura. E os vírus, eles vêm a necessidade não de se alimentar, mas de se reproduzir. E o fato dessa reprodução viral é que causa as doenças, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, né, nós temos essas barreiras naturais, tudo bem? Então, que são, né, as barreiras naturais, só repetindo aqui, né, que é a pele, os cílios e o muco, cílios do próprio olho, mas os cílios das células que existem no trato nasofaríngeo aqui,
o muco, a meleca, né? As células que destroem os micro-organismos que vivem nesse local, a saliva, tá? Ou o pH ácido, né? pH baixo significa dizer pH baixo, bactérias que vivem lá instaladas, né? Fluxo de urina, flora bacteriana, tudo isso aí vai auxiliar nossas defesas, né? Daí tem a lisoenzima que está presente na lágrima, tá? E às vezes pode ocorrer desses micro-organismos invadirem o nosso corpo, se aproveitarem do nosso corpo devido a uma deficiência. Tudo bem? E nós temos aqui, pessoal, daí o processo chamado processo inflamatório, né? Esse processo inflamatório, são 5 sinais que a gente tem que verificar do processo inflamatório. Quais são esses 5 sinais? O primeiro é calor. Então, por exemplo, você cortou a tua mão e entrou sujeira ali no teu dedo. A primeira coisa, às vezes, que vai ocorrer, né, é que ele pode ficar enfebrado, esse local, tá? Tá? Então é o calor, né? É, o eritema fica vermelho aquele local ali, tá? Porque vai ocorrer uma vasodilatação no local da inflamação. Então, vai ocorrer o quê? Ele vai ficar, né? Ele vai ficar avermelhado o local. E daí vai ter esses sintomas, né? O eritema, a vermelhidão, o calor, vai formar o tumor, aqui é representado por um homem obeso, ó, por um homem gordo. Por quê? Porque forma um edema, forma um tumor ali no local, ele incha, tá? Então, calor, né, eritema, edema, a dor, porque dói, né? Porque quando incha, esse inchaço ele pressiona os neurônios que levam a informação para o cérebro sobre dor. Tá, esses 4 aqui são comuns e devem ser controlados. Agora, pessoal, quando acontece em órgão, às vezes pode ocorrer um processo chamado perda de função, tá? E daí deve ser parado essa perda de função. Vamos imaginar aqui, né, um exemplo da tuberculose. Então, a tuberculose às vezes acontece do que? Da bactéria, do bacilo de Koch, ele entrar lá no pulmão e ele causar uma infecção, e daí o nosso sistema imunológico ele vai causar isso, calor, eritema, edema, dor, e essas células nossas de defesa, elas vão começar a migrar para lá, aquelas células brancas, os glóbulos brancos que eu falei. E esses glóbulos brancos vão começar a destruir o tecido do pulmão. Só que não pode destruir o tecido do pulmão, porque senão nós não conseguimos respirar. Só que o nosso sistema imunológico ele não consegue ler isso. Ele tá lendo o quê? Ele está lendo que tem que destruir a bactéria. E daí, essas células brancas, elas começam a destruir e, dependendo da situação, pode vir a ter uma perda de função do pulmão, do órgão, tá? Isso pode acontecer no rim, no fígado, pela hepatite, né? No rim, às vezes, por uma infecção renal, uma pielonefrite. Então tem que tomar cuidado com isso. Por isso que tem que tomar um medicamento chamado anti-inflamatório. Sempre os alunos perguntam: mas se a inflamação é um processo de defesa do nosso corpo, por que a gente toma anti-inflamatório? Porque se você não tomar o anti-inflamatório, às vezes um órgão ele pode perder a função e daí a gente está encrencado. Beleza, pessoal? Então essa, pessoal, é a primeira parte do nosso estudo, tá? Essa aula aqui já vai ter atividade anexa a ela. Uma boa noite a todos e bons estudos.